Você foi engolido e não sabe pelo quê. Tudo começa em 19, quando a nossa vida era comum. Quando tudo acontecia de forma normal, coordenada, organizada. A vida era comum, mas não perfeita. E no meu caso, eu estava no terceiro ano do ensino médio, tentando lidar com a crise e pelo fato de que a partir do ano que vem já não se fala mais em escola. E que sim, estou ingressando na vida adulta. Esse era eu e muitos dos quais estavam cursando o terceiro ano do ensino médio. Mas quanto a você, provavelmente você já estava fazendo outra coisa da sua vida. No ano seguinte veio a pandemia, e no Brasil ela pegou em abril. De início nós pensávamos que era apenas 15 dias, mas os 15 dias foram prolongando, causando confusões, divisões, discussões e desespero para muitos. Nós não estávamos preparados para uma pandemia, porque ao contrário de uma epidemia, foi uma pandemia. Atingiu o mundo inteiro. O desespero, assim como a ignorância, tomou conta de muitos, e outros no papel de líder decepcionou totalmente. A vida teve que dar continuidade, mas tivemos que traçar os nossos caminhos. A vida de muitos foi totalmente paralisada, principalmente aqueles que no ano seguinte iriam ingressar na vida adulta. Depois das muitas discussões, nós entendemos algo: que a vida continua com ou sem pandemia, e que não podemos ficar de braços cruzados. E foi o que fizemos no momento. Chegou um momento para nós em que a pandemia fazia parte do nosso cotidiano. Entrar nos lugares com máscara, passar álcool gel continuamente. E no fundo a gente sabia que não era comum, porque foram longos 3 anos de pandemia. Você provavelmente se pergunta por que passou tanto tempo. Na sua cabeça parece que passou 8 anos, desde 2019, mas passaram 5. Uma década é composta por muitas coisas. Muitos eventos acompanham uma década. Pessoas vêm, pessoas vão, coisas são inventadas e as coisas mudam no instante. Só que em 5 anos tudo mudou num instante em que parece que foram 8, porque a pandemia paralisou todos nós no começo. E tudo aquilo que precisava ser presencial, tudo aquilo que exigia trânsito de pessoas, foi barrado pela enfermidade. Diferentemente de anos atrás, a internet saiu para nosso favor, e foi o que fizeram as grandes empresas. A pandemia feriu o mundo e o mundo deu a resposta, um grande avanço tecnológico. As empresas tiveram que pensar além, as empresas tiveram que ir além. Tudo porque o contexto exigia isso. E graças a isso, o fato de terem ido além é que os recursos chegaram. A inteligência artificial faz tudo. Ela consegue reproduzir imagens a partir de um texto escrito. Marketing digital, linguagem de programação e todas essas coisas em um instante. A intensidade desses 5 anos fizeram com que nós tivéssemos a impressão de que passou mais tempo, mas até então são 5. E nós permanecemos humanos. Nós somos humanos e continuaremos sendo humanos. Nós não estávamos preparados para receber tanta mudança em tão pouco tempo. E o resultado disso foi uma grande ferida na nossa mente, foi uma grande ferida no nosso coração. A vida de muitos foi congelada, a vida de muitos parou. E atrelado a isso, os conflitos políticos vieram como uma bomba. Todos nós envelhecemos 5 anos. E pelo fato de ter tido a vida paralisada, isso gerou crise em muitos, depressão e síndrome do pânico. Mas o que eu não tenho é paciência com covardes. Se você é covarde, esse vídeo não é pra você. Covarde é aquele que conta com resultados. Resultados de um contexto onde nunca houve pandemia. Esse é o covarde. E saiba, a vida vai te buscar. Porque na agenda de todos a pandemia existiu. Todos que nasceram antes de 20 viram a pandemia. E se você prosperou na pandemia, você faz parte da exceção. Porque por incrível que pareça, existe gente que consegue desprezar, como se a pandemia nunca tivesse existido. E você provavelmente já esteve se perguntando: outrora eu tinha uma idade, agora eu tenho outra. Eu já tô indo pra outra idade. Não se lamente, siga em frente e dê a volta por cima sempre. Porque o tempo ele não pede perdão. O tempo ele envolve todas as gerações. E o tempo não espera por ninguém. Se você continuar se lamentando, vai passar mais 3, mais 4. E agora você vai somar o tempo parado da pandemia, mais esses 3, 4 pensando no passado. E isso vai criar um buraco na sua mente, do qual você não está afim de ter. Lembre-se disso. Nós estamos no segundo semestre de 2024, partindo para 2025. Já vai fazer 5 anos que estamos nessa década e todas essas coisas já aconteceram. Você precisa esquecer de tudo que passou e traçar seus objetivos e suas metas. A nova pandemia diz a respeito de loading. Essa é a nova pandemia. Muitos estão em loading, em um estado de paralisação mental. E não se trata da minha geração, mas se trata do mundo. O mundo inteiro está ferindo. E todo evento em escala mundial tem o efeito do pós. E como nesse caso foi uma pandemia e não uma guerra, nós estamos no pós-pandemia. E agora o mundo precisa se reorganizar. Não só politicamente, mas mentalmente também. Porque ninguém tem culpa dos eventos mundiais, e a qualquer momento pode estourar uma grande guerra. E você e eu precisamos nos colocar à frente, porque a vida passa. O tempo não pede perdão, e nem seremos restituídos pelo tempo perdido. Precisamos aproveitar o que nós temos no hoje, e nos mudarmos para o futuro. Eu espero que você tenha entendido o recado.